É hora de ouvirmos a Deus. Abra o seu coração. Verdade bíblica. Comunicando, Pastor Charles Rodrigues. Muito bem, meus amados, meus queridos irmãos, nós vamos agora ministrar a poderosa palavra de Deus e eu peço orientação ao meu amigo de todas as horas, o maravilhoso Espírito Santo. Espírito Santo, dai-nos mais de Ti. Sim, mais de Ti, menos de mim, Senhor. Preenche-me, fala aos nossos corações e abra o nosso entendimento e dai-nos a Tua graça, a Tua força, no poderoso nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo, a partir do versículo 8, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 8, aqui fala sobre os principais guerreiros de Davi. Hoje nós vamos falar sobre a unção de Samar. Hoje vamos falar sobre a unção de Samar. Vocês sabem que Davi foi um grande guerreiro, foi um grande rei, um grande homem de Deus, mesmo com muitas falhas, como todos nós. Davi, segundo a tradição, ele não poderia, humanamente falando, ser um grande guerreiro, e muito menos um rei. Ele foi o segundo rei em Israel. Mas Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para reduzir as fortes, e aqueles que não são, para reduzir a nada, para envergonhar aqueles que pensam que são alguma coisa. Então nunca é a nossa capacidade natural, a nossa inteligência natural, a nossa força mental, não, é o poder de Deus operando em nós e através de nós. Davi, ele tinha a pele bem clarinha, era ruivo, cabelo avermelhado, olhos claros, ele era franzino e era baixinho. Então ele não tinha nenhuma, aparentemente, qualidade de guerreiro. E quando foi para os irmãos de Davi se alistar no exército de Saul, eles eram altos, fortes, robustos, e Davi sobrou a tarefa de cuidar das poucas ovelhas que o seu pai Jessé, que era a família mais pobre, não é, do reino, mais pobre em Israel, e Davi estava ali cuidando das poucas ovelhas de seu pai. Mas há uma característica: Davi colocava o coração em tudo que ele fazia. E este simples rapaz se tornou um campeão em Israel quando venceu Golias. Esse simples rapaz, Deus deu a ele vitórias ao longo da história dele. Ele enfrentou diversos problemas familiares, foi perseguido pelo sogro, foi humilhado pela sua primeira esposa e rejeitado. Ele enfrentou problemas com os filhos. Ele pecou com Batseba, não é? Davi, ele cometeu muitos erros na vida dele. Mas ele inspirou e até hoje inspira muita gente. Porque as atitudes de Davi fizeram dele um homem segundo o coração de Deus. E aqui no livro de Samuel,
no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, no versículo 8 em diante, não é? No capítulo 23 você vai perceber as últimas palavras de Davi. Então Davi já tinha inspirado muitos jovens que se tornaram guerreiros como ele. Para você ter uma ideia, lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, diz assim, eu vou ler primeiro aqui, nós vamos voltar um pouco aqui para o capítulo 22, em 1 Samuel, não é? Depois vamos lá para 2 Samuel, não é? 23. Mas agora, veja o que diz aqui. 1 Samuel, capítulo 22. Davi refugia-se em Adulão e em Mispa. Davi fugiu da cidade de Gate, e foi para a caverna de Adulão. Então, Saul queria matar Davi. Davi faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul. E Davi então foge por causa do sogro. Ele não queria confrontar o sogro. O sogro dele era rei, foi o primeiro rei em Israel. E Davi vai para um lugar solitário. Davi vai para uma caverna. Ali ele está longe do palácio, ali ele está longe dos amigos, ali ele está longe da família dele. E ele fica no interior daquela caverna, solitário. De repente você se vê assim agora, sozinho, acuado, solitário. Você não vê, sabe, nenhuma mão estendida para lhe ajudar. Você está passando a pior fase da sua vida e você não vê ninguém que te ajude. Pelo contrário, se revela falsos amigos, se revela inimigos. Mas você não vê, sabe, você não vê pessoas buscando o teu bem. E Davi fugiu para um lugar solitário. Deus permite perseguições, situações, para que você saiba identificar quem são as pessoas que de fato te amam, quem são as pessoas que irão merecer estar com você no auge, no sucesso, na vitória, na hora do churrasco, na hora que estiver tudo bem em sua vida. Então saiba identificar estas pessoas para que você possa investir em pessoas certas. Davi agora não tem ninguém por ele, está numa caverna, escondido. Mas é o tempo em que Deus permite essas provações. De repente é o problema de saúde, é o problema no casamento, é o problema com os filhos, é o problema no trabalho, para que você se reserve e fique a sós com Deus, para que você desenvolva uma vida de oração e meditação e volte ao primeiro amor. Ou você que é um filho pródigo, se afastou da casa do Pai, volte à casa do Pai, volte a buscar o Espírito Santo, sem se importar com olhares ou com a opinião desse ou daquele. É você e Deus, é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com Deus. Deus está te chamando. E agora, Davi, ele está no interior da caverna, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam. Veja, passou um tempo, Davi ficou ali durante um tempo, mas a família dele, seus irmãos e a família de seu pai souberam disso e foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se, repare aqui, gente, isso aqui é muito forte. Também juntaram-se a ele, meu Deus do céu, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades.
e os endividados e os descontentes. Eu vou repetir aqui. Davi, ele estava na caverna, ele foi para a caverna de Adulão. E quando ele chega lá, depois de um tempo, a família dele ficou sabendo, e a família do pai dele. E foram até lá, os irmãos e a família de seu pai. E quando os homens daquela região souberam, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 400 homens com Davi. Sabe, 400 homens endividados, sem esperança, angustiados, entristecidos, fracassados. Dificilmente alguém iria querer liderar 400 pessoas em dificuldades. Sabe, desempregados, ou o ladrão, a prostituta, o viciado, pessoas excluídas da sociedade. Muitos hoje em dia, não procuram mais esse tipo de pessoas para liderar. Procuram os empresários, procuram os ricos, procuram pessoas que têm algo a oferecer. Mas essas pessoas aqui não tinham nada a oferecer a Davi. Eu vou repetir aqui, ó. Vejam, também juntaram-se a ele, versículo 2, 1 Samuel 22, no versículo 2, todos os que estavam em dificuldades, todos os que estavam endividados e descontentes, homens que estavam entristecidos, foram até Davi. No total, 400 homens, e eles estavam ali. Agora, pare e pense um pouco. Eu fico imaginando, porque estava ali o pai de Davi, a mãe de Davi, a família de Davi. E você já parou para pensar como era a vida de 400 homens dentro de uma caverna? Fora a família de Davi, a parentela de Davi, 400 homens ali dentro de uma caverna. Você já parou para pensar sobre isso? Como é que eles cozinhavam ali? Como é que eles tomavam banho ali? Como é que eles se viravam ali? Como é que eles viviam ali? De repente você está no lugar que falta água, ou sempre tem queda de energia, ou a internet cai e você fica nervoso, bravo. Mas imagine 400 pessoas cheias de dívida, sem esperança, descontentes, pessoas que estavam ali saturadas da vida, mal-humoradas. Davi estava triste porque Davi estava saindo de um casamento. Davi estava com problemas com o sogro. Davi tinha problema com os filisteus, porque matou o guerreiro Golias e deu grandes vitórias a Israel. Davi tinha inimigos de fora e inimigos de dentro. O sogro, a ex-mulher, e agora o apoio que veio a ele era da família dele, dos irmãos, e mais 400 bocas para alimentar. E esses homens viam em Davi a esperança de sair daquela circunstância. Eles diziam:
o Deus de Israel não está com Saul, o Deus de Israel está com Davi. E eles foram até Davi. Davi poderia ter dito: olha, eu estou cheio de problemas, eu tenho muitos problemas, eu não tenho como assumir vocês, eu não tenho como fazer nada por vocês. Davi se tornou o líder deles. A Bíblia diz que depois que Davi, ele recebeu esta unção de Deus, Davi valia por 1000 homens. O soldado mais fraco do exército de Davi valia por 1000 homens. Aliás, o mais fraco por 100 homens e o mais forte por 1000 homens. Um homem, um guerreiro de Deus, poderoso em batalha, vale por 1000 homens. E o mais fraco por 100 homens. Isso não é força mental, não é gatilho mental, não é força do universo, é o poder do Espírito da criação, é o poder do Deus vivo de Israel, é o poder do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora, vamos lá, em 2 Samuel, no capítulo 23, atenção, hein? Capítulo 23, versículo 8. Os principais guerreiros de Davi, vejam, primeiro eram homens fracos, eram homens descontentes, eram homens endividados. Mas a influência da unção, a unção que estava sobre Davi, e a influência da história de Davi, o testemunho, as ações de Davi fizeram nascer guerreiros poderosos. Nós somos discípulos de quem? De Jesus Cristo. Você foi chamado por quem? Pelo Deus vivo, para ser semelhante a Jesus Cristo. Você é um cristão? Jesus venceu até a morte. Jesus venceu todos os seus inimigos e colocou principados e potestades e dominadores debaixo de seus pés, debaixo dos pés da igreja. Você é igreja, você é guerreiro, é guerreira, é mais que vencedor, vencedora. Agora, quais são as nossas atitudes em meio às dificuldades, em meio aos problemas, às batalhas, às lutas? Aí é que está a diferença. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de equilíbrio e de moderação. Deu espírito de intrepidez. Agora, eu vou ler aqui para você. Preste atenção na leitura. Estes são os nomes, segundo Samuel 23:8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um tamonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Vamos ver o que é que esse homem fez. Esse Jabezão enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Jabezão enfrentou 800 homens numa mesma batalha. Não foi batalhas alternadas, numa mesma batalha, e os matou. Depois Eleazar, filho de Aiota Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Ou seja, ele lutou ao lado de Davi, Eleazar, filho de Dodo. Ele lutou ao lado de Davi. E vamos ver o que é que ele fez? Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha.
Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua espada, posição, e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. Enquanto alguns fugiram na hora da pressão, este homem aqui, Eleazar, que lutou ao lado de Davi, não fugiu. E a batalha foi tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que no final da batalha, a mão dele e a espada, a mão estava dormente, e ele não largou a espada, e o sangue dos inimigos ficaram ali na espada, e a mão grudou na espada. Este homem, ele que estava no grupo dos 400 endividados, desanimados, entristecidos, se tornou um guerreiro. Deus não chama pessoas que se acham grandes e poderosas, porque a glória, Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus chama você que está aí agora numa caverna, no seu quarto escuro. Ninguém dá nada por você, sua família não acredita em você. Está desempregado de novo, olha aí, não tem dinheiro para nada, vive de favor. Você é humilhado no meio da sua família. Ninguém acredita em você, fala mal de você, calunia você, rejeita você. Ninguém dá nada por você, e você está descontente da vida, desacreditado. Estes homens estavam assim, mas eles, sabe aquele ditado que a dor ensina a gemer? Esses homens tomaram posição, se recusaram a aceitar derrotas. Homens que se tornaram poderosos na terra. Sua atitude vai fazer a mão de Deus se locomover em direção à sua vida. Sua atitude de não arredar o pé dessa empresa que Deus te deu, dessa loja que Deus te deu, dessa quitanda que Deus te deu, desta igreja, desse ministério que Deus te deu. Sim, talvez, sabe, para as pessoas você não tenha valor, para algumas pessoas, mas para o Deus vivo, você tem muito valor. Vejam, vamos lá. Eleazar, filho de Dodo, era um dos 3 principais guerreiros. Esteve com Davi quando os filisteus reuniram-se em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Quando o exército que fugiu e deixou ele sozinho voltou, não voltou para ajudar ele, não, voltou só para pegar os despojos, saquear quem já estava morto. Porque quando o inimigo viu a resistência daquele homem, eles fugiram. Porque quem apoderou ele não foi a força do braço, nem da espada, nem de técnicas de luta. Foi Deus quem deu a vitória a este homem que se recusou fugir. Vamos lá, vamos prosseguir. Presta atenção aqui. Tem mais, quer mais? Tem mais. Versículo 11. Nós estaremos todos os domingos, 9 horas da manhã, na nossa igreja.
buscando esta intrepidez, esta unção. Quer poder para a sua vida? Quer unção para a sua vida? Venha buscar, venha buscar. Nós estaremos domingo 9 horas da manhã. Presta atenção aqui. E o nome da campanha é essa: a unção de Samar. Depois dele, Samar, filho de Ager, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Samar, este jovem guerreiro, ele se inspirou em Davi, se inspirou em Eleazar, se inspirou nos filhos de Dodô, em Jabezão, se inspirou em Eleazar, e ele se inspirou em Davi. Samar, o exército fugiu. O que é lentilhas? Quanto é 1 quilo de lentilhas? R$3, R$4? É barato. Quanto é? Lentilhas. Ele plantou ali, ele plantou aquelas lentilhas, e os filisteus, como sempre, vieram saquear as plantações. O exército fugiu, mas ele se colocou ali com a espada na mão. Nós temos a nossa espada. Domingo você vai trazer sua espada. Nós temos a espada da palavra de Deus dentro do nosso coração. E você vai receber a unção de Samar. A unção de Samar. Sim, começa domingo aqui esta campanha, 9 horas da manhã. A unção de Samar. Mas Samar defendia o quê? Defendia lentilhas. O que é lentilhas? Algo que não tem valor para muitos. De repente esse filho viciado que a senhora tem, não tem valor para muitos. De repente esse marido alcoólatra, sabe, não tem valor para muitos. De repente esta empresa que já está falida, não tem mais valor. As pessoas estão indo embora, os funcionários estão querendo desistir. De repente você está numa situação e você diz assim: eu não tenho valor para muita gente, mas aquilo que as pessoas não dão valor, de repente é importante para você. Seu filho pode não ter valor para a sociedade, mas tem valor para você. Seu marido pode não ter valor para outras pessoas, mas tem valor para você. Sua mulher tem valor para você. Sim, seus netos têm valor para você. Esta profissão, ou esta empresa, esta loja que você abriu, está no vermelho, você não quer desistir dela. Para muitos, isso é lentilha, por que não fecha e sai logo? Por que não abandona logo essa igreja, vai para outra igreja, vai para outro ministério? De repente não tem valor para outras pessoas, mas tem valor para você. E Samar, ele se colocou em posição. Ele não desistiu, sabe? Não tinha valor para este ou aquele. O exército fugiu, mas ele empunhou sua espada. E quando os filisteus vieram, ele resistiu. Ele não arredou o pé. E o que é que aconteceu? Deus concedeu a ele a vitória, porque ele não desistiu do que era dele por direito. Aquela terra era dele. Aquela plantação de lentilha, ele plantou.
Ele não desistiu. Ele disse: daqui eu não saio, não tem inimigo que me tire daqui. E Deus, quando vê esse tipo de atitude de uma mãe que se coloca em posição de oração, de jejum, da esposa, do marido, do empresário, de alguém que luta por aquilo que valoriza, Deus entrega a vitória. A unção de Samar. A unção de Samar. Domingo, 9 horas da manhã, aqui na rua Ayrton Senna do Brasil 230, no bairro do Jardim Fragoso, Olinda. Venha receber esta unção. A unção que vai fazer com que Deus lhe conceda a vitória contra todos os seus inimigos. Contra os demônios, contra a doença, contra o vício da bebida do marido, do neto, do filho, contra a situação que você está enfrentando. Sua empresa não vai falir, não vai fechar. Sim, para muitos não tem valor o teu sonho, ou você não tem valor, mas para Deus você tem valor. E aquilo que é importante para você é importante para Deus. Aquilo que você valoriza, Deus valoriza. Não arrede o pé, não recue, fique firme e defenda o que é seu, porque Deus te dará a vitória. Que Deus abençoe essa palavra, receba esta palavra. O Deus que deu a vitória a Samar, Ele já nos deu a vitória, se você resistir, não fugir e enfrentar. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Eu sei que tu podes fazer muito mais, Senhor, do que tudo que eu pedi, do que tudo que eu possa pensar. Por isso eu não quero limitar, Senhor, teu mover em minha vida.